20 minutinhos, tá? Vamos fazer uns 20 minutinhos, porque a gente gastou bastante tempo nos últimos 2 módulos. Bom, meus irmãos, estamos no último bloco, Teologia Sistemática 5, a matéria de Eclesiologia, o último bloco do 3º dia de aula. Então, vamos aqui agora, né, para a próxima página do livro, nosso irmão Gruden, na 726, na sua, é o item 2, Igrejas Falsas e Igrejas Verdadeiras Hoje. Então, no seu livro, Elisângela, que página, por gentileza? 1161. Joia. Então, eu quero agora fazer um suprassumo aqui desse assunto. Então, leia para nós, Elisângela, as primeiras linhas, por gentileza, aqui desse segundo ponto. Diante, igrejas verdadeiras e igrejas falsas hoje. Diante da questão proposta durante a Reforma, se a Igreja Católica Romana era uma igreja verdadeira, o que dizer da Igreja Católica Romana hoje? É uma igreja verdadeira? Né? É uma pergunta, né? É uma igreja verdadeira? Então, é uma igreja verdadeira? Aqui parece que não podemos simplesmente tomar uma decisão no que diz respeito à Igreja Católica Romana, como um todo, em virtude de sua grande diversidade. Dá uma pausa aqui, dá uma pausa. Não é a aula, tá, minhas irmãs, irmãos, não é a aula, então eu não vou agora dissecar. Mas ao longo desses 2000 anos, e principalmente da Idade Média, tá? Vamos por a Idade Média, que começa ali por volta do ano 500, anos 600, de lá até 1500, vários movimentos saíram dentro da Igreja Católica, que eles, por exemplo, queriam, inclusive, serem assim considerados como grupos importantes, como se fosse, por exemplo, grupos monásticos. Vamos dar um exemplo aqui. Francisco de Assis, com os franciscanos. É um movimento que nasce dentro da Igreja Católica. Não pense vocês que os franciscanos não causaram um dissabor muito grande aos católicos. Causaram. Francisco de Assis, ele é esse revolucionário. Na cosmovisão dele, ele quis viver na íntegra o que Jesus viveu. E quando a gente começa a estudar a vida dele, por isso que, irmãos, olha, a matéria de história eclesiástica para um seminarista ela é importantíssima. Porque vários movimentos nascem dentro da Igreja Católica, eles são pressionados muitas vezes a parar com essas besteiras de querer seguir só a Bíblia, geralmente é assim, tá? Querer seguir só a Bíblia, e porque aí, quando eles começam a seguir a Bíblia, eles têm que rejeitar o quê? Eles têm que rejeitar aquela história que já agora foi canonizada. Por exemplo, as relíquias, os novos dogmas. E aí é onde vão tendo os conflitos. Então, por exemplo, vários grupos vão saindo. Então, quando a gente fala da Igreja Católica, a gente não pode pegar tudo e colocar dentro de um pacote. Falar assim, não, está tudo. Porque houve grupos, irmãos, e houve reformadores e movimentos, por exemplo, um movimento são chamados valdenses. Pedro Valdo. Esse movimento dos valdenses dentro da Igreja Católica foi muito forte. E assim como outros movimentos que surgiram aos milhares, e a gente não tem nem conhecimento. E quando a gente pega e olha de uma forma geral, a gente põe tudo dentro do mesmo balaio. Eu acabei, no módulo anterior, de falar um pouco para vocês sobre alguns costumes da Igreja Católica Ortodoxa grega e russa. Porque a grega e a russa ela tem uma proximidade, tá, irmãos? Seria a mesma coisa, mas seriam gestões diferentes. Mas os ortodoxos, chamados católicos ortodoxos, eles, por exemplo, na questão, na controvérsia iconoclasta, até hoje eles são muito sérios.
a prática de se adorar ídolos, eles não têm o costume de literalmente orar aos ídolos. Por quê? Porque eles enxergaram que isso era uma atitude errada, segundo a Bíblia. Então, lá você vai numa igreja católica ortodoxa grega, tem todas as suas tradições, mas eles não costumam. Agora, quais são os pontos que nós discordamos veementemente? Por exemplo, a adoração a Maria. Eles têm, sim, que Maria, aquela ideia da mariolatria. Então, nós somos contra, absolutamente. Mas algumas práticas deles e alguns movimentos que saem da Igreja Católica, e aqui, irmãos, temos Igreja Católica Copta, que é no Egito, temos Igreja Católica na Pérsia. Sabia que tem católico hoje lá no Irã? Grupos católicos que se mantêm, que não são muçulmanos, são perseguidos lá dentro do Irã? Sabia disso? A gente nunca ouviu falar, né? Mas existe. Assim como os coptas são no Egito. A Igreja Católica copta, na Idade Média, eles eram muito fortes, na Igreja Primitiva, e ali por volta logo depois em que houve essa unidade entre Igreja e Estado com o Império Romano. Outra coisa curiosa, só para vocês terem uma ideia, irmãos, essas igrejas, elas têm mais uma característica como a igreja ortodoxa. Lembra que eu falei para vocês que lá eles não têm a figura do Papa? E podem ver que eles têm uma certa proximidade, mas eles são igrejas locais. Olha que interessante. Então, quando a gente pega, por exemplo, e fala, né, católico, a gente está colocando tudo dentro do mesmo balaio. E, como eu disse, um dos movimentos que se tornou mais familiar para nós são os carismáticos, o movimento carismático, dentro da Igreja Católica. Então, percebam, agora voltando aqui, eu coloquei vou fazer algumas perguntas para vocês, né? Então, percebam que ao longo desses 2.000 anos de história, e principalmente dos últimos 1.500 anos de história, houve muitas mudanças. Então, a gente não pode dizer que a Igreja Católica de hoje é a mesma da de ontem. Ela segue a tradição, mas elas mudaram várias coisas. Assim como também a Igreja Ortodoxa não é a mesma que a católica, elas são distintas. Elas têm tradições e têm costumes e têm, na nossa concepção protestante, sim, várias heresias. Mas só para vocês terem uma ideia, irmãos, antigamente, ali antes da figura do Papa, havia sobre a cristandade 5 grandes patriarcas. Então, por exemplo, quando a gente pensava assim, havia um concílio, se reunia, por exemplo, o líder de Jerusalém, o líder de Roma, o líder de Constantinopla, o líder de Alexandria, o líder de Éfeso. Então, esses grandes pastores se reuniam e ali faziam os concílios. Só depois da Idade Média, e que os católicos apostólicos romanos tentam trazer para si a autoridade de todas as igrejas. É ali que nasce o catolicismo romano e a figura papal. Mas, ao longo dos próximos séculos, isso também não era muito bem visto. Lembra que na última aula, até o Júnior lembrou, né? Porque teve período da história católica apostólica romana que tinham 3 papas, irmãos. Entenderam? Só para vocês terem uma ideia. Então, é importante vocês saberem de tudo isso para a gente não se perder. Porque agora aqui existem igrejas falsas e igrejas verdadeiras hoje. E voltando, né, que nem eu tinha falado há pouco para vocês, olha só. Então, ficou clara essa análise? Vamos lá, meus irmãos. Tá bom, pastor, o senhor falou tudo isso e vamos chegar agora aqui a uma conclusão. Então, quer dizer que o senhor está dizendo que o católico está certo? Não, não, o católico não está certo. O católico está teologicamente errado, seja ele apostólico romano, ou grego, ou russo. Eles, infelizmente, praticam dogmas e doutrinas que vão contra a palavra de Deus, por isso que nós não compactuamos, mas eu não posso dizer que grupos que saíram dentro deles não acertaram em certas medidas. Ou pessoas que confessaram a Jesus
não foram salvas. Estão entendendo onde eu quero chegar? Pastor, é possível que alguém se converta dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? Claro que é. Agora, naturalmente, essa pessoa ela vai acabar ou saindo de lá ou sendo enxotada de lá. Porque ele vai ser uma voz contra as práticas. Concordam? Mas eu não posso dizer que Deus não pode fazer isso, até porque, meus irmãos, Lutero era um monge católico. Ele não quis reformar, ele não quis criar uma nova igreja, ele quis reformar a sua igreja. Está entendendo? Então, essa matéria de hoje, a gente começou com o reino de Deus, e aí a gente foi falando sobre as características distintivas da igreja. Existem igrejas verdadeiras e igrejas falsas. E igrejas falsas e igrejas verdadeiras. Ou seja, a gente tem que saber que Deus pode estar realmente fazendo obras no meio dos católicos agora. Nós não compactuamos, nós não endossamos, mas nós oramos para que Deus continue salvando, libertando e continue levantando vozes lá dentro, como foram essas que eu falei há pouco. Pessoas que sacudam as estruturas, façam com que eles resgatem as escrituras. Porque se nós tirarmos todas as doutrinas erradas do catolicismo, é uma igreja cristã, irmãos. Percebam, a gente está tão distante deles e, ao mesmo tempo, tem coisas muito próximas. Muitas vezes a gente tem uma aversão tão grande do catolicismo, mas a gente tem que ter compaixão por eles. Agora, vamos falar sobre o protestantismo e onde eu quero chegar. O protestantismo atual, hoje, nosso, é diferente do protestantismo ali puritano, que nasceu ali com os grandes reformadores. A gente tenta buscar voltar àquelas mesmas práticas, mas a gente não pode dizer que ao longo também desses 500 anos, dentro desse protestantismo também eles não se enveredaram por caminhos perigosos, como eu disse, o liberalismo, as seitas que nascem do protestantismo, Testemunha de Jeová, Mormons, porque são igrejas que o autor, inclusive, ele vai citar aqui, literalmente, que não são verdadeiras. Mas vamos pegar aqui também movimentos, como o movimento pentecostal, avivado, ou seja, igrejas verdadeiras. Mas vamos pegar agora também o movimento neopentecostal, que começa com o movimento pentecostal. E hoje são seitas dentro do protestantismo. Também, quando nós fazemos as nossas denúncias, a gente também tem que ter compaixão para tentar esclarecê-los, para tentar abrir os olhos. Por quê? Porque eles se enveredaram por um caminho, eu diria, de práticas mercadológicas e seculares e humanas e até mesmo espirituosas. Mas, querendo ou não, são igrejas que deixaram de ser verdadeiras e se tornaram igrejas falsas, mas recebem nome de igrejas verdadeiras. Percebam, eu estou gastando esse tempo porque eu até quero concluir agora, irmãos, com isso, né? Que a gente não entraremos agora no propósito da igreja, porque não vai dar tempo. Mas é importante a gente saber e não limitar. Lembra, nós abrimos a aula de hoje lendo Atos, ou melhor, Romanos 10, do 9 ao 13. E a síntese é: aquele que invocar o Senhor será salvo. Aquele que clamar ao Senhor, ele vai realmente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente não pode dizer, muitas vezes, para uma pessoa que ela se rendeu a Cristo, que ela não pode ser salva. O que a gente tem que fazer é limpar ela das arestas erradas, sejam neopentecostal ou, quem sabe, até mesmo um católico, porque é possível que pessoas dentro do catolicismo estejam se convertendo agora. Estejam abrindo os olhos a Cristo, a obra de Cristo, estejam deixando, assim como houve a controvérsia iconoclasta praticada pelos ortodoxos gregos,
É possível que agora muita gente está tendo essa mesma crise. Não, não vou mais se ajoelhar por uma imagem, não vou mais fazer aqui dos sacramentos algo que obtenha a salvação, porque eu estou aprendendo com a Bíblia que Ele é o Salvador. Mas a pessoa ainda não, por enquanto, ela ainda está ali presa àquela situação. Como eu disse e repito, eu acredito de todo o coração que ou ela sairá ou ela será enxotada, ou ele. Por quê, meus irmãos? Porque causamos mal, né? Principalmente quando somos uma voz contra. Ó, tá errado isso daqui, padre. Tá errado isso daqui, pastor. Tá errado isso daqui. Chega uma hora que a gente ou a gente vai embora ou a gente é enxotado. Mas deu para esclarecer, meus irmãos, o ponto de hoje? Porque o reino de Deus é muito maior do que a gente. E como eu disse para vocês, irmãos, na história da igreja, tivemos movimentos que foram muito fortes. Eu não sei se eu deixei alguma dúvida aqui para vocês. Eu tenho. Pode falar. 3, na verdade. Seguindo aqui essa linha de raciocínio das mudanças que foi acontecendo na igreja, basicamente foi cultural, né? Que foi acontecendo aos pouquinhos. Que ponto que a gente está hoje, então? Porque se foi a igreja primitiva, aí virou católica, aí do católico virou protestante, com essas mudanças todas, a gente está ainda protestante, mas protestante esquisito ou já é um outro nome? Por isso, não. Num primeiro momento, Beatriz, o protestantismo ele se estabeleceu. A palavra evangélico que se distorceu, né? Somos uma igreja evangélica. Olha só que interessante. A palavra evangélica ela é mais escriturística do que o protestantismo. Porque evangélico vem de evangelho. Protestante veio de um ato na reforma, eles protestaram. Mas se consolidou que a igreja evangélica de verdade ela ainda continua com os traços protestantes, porque ela protesta contra todo erro. E a igreja evangélica, infelizmente, principalmente nesses últimos anos, eles se enveredaram por um caminho muito liberal. Ora, por uma teologia liberal, logo depois da reforma, e agora nos nossos dias mais recentes, principalmente depois do advento da tecnologia, do advento midiático, pode ver que é aí onde nascem os telesevangelistas, o movimento neopentecostal, ele nasce bem ali junto com toda essa tecnologia, né? E perceba que eles são chamados evangélicos, mas de evangelho não tem nada. Quando a gente acompanha a prática de um neopentecostal e lê a Bíblia, você fala assim, não, mas está totalmente errada. Não é? Então, o nome, assim, por isso, é errado sermos chamados de evangélico? Não. É nosso esse nome. Mas hoje é perigoso, porque os neopentecostais, eles são evangélicos. Mas os neopentecostais não gostam de ser chamados de protestante. Até porque neopentecostais não protestam. Eles são soldadinhos de chumbo que seguem aquele líder cegamente e aceitam segui-lo. E o pior de tudo não é eles seguirem, é aceitar seguir. Mas por que eles aceitam seguir? Porque aquele falso profeta ou aqueles falsos profetas prometem o que eles querem. Ou seja, eles são presos pelas suas próprias ambições. Então, eles se sujeitam a um falso profeta, a uma igreja de falsos profetas, porque os falsos profetas amassageiam seus egos, dizendo que eles terão tudo o que eles foram buscar naquelas igrejas. Ou seja, é uma atitude consciente, não diga que não é, mas é uma prisão espiritual. Então, assim, o nome protestante, ele se perdurou, porque ele resgata esse lado do que nós protestamos. E pode ver que dentro dos protestantes nascem os batistas, nascem os presbiterianos, nascem os congregacionais, e vão nascendo grupos. Por que nascem esses grupos? Porque são grupos independentes que protestam, que acham, que questionam. E aí, pastor, é ruim? Não, é melhor assim. Por quê? Porque demonstra que você não está debaixo de um cabresto. Então, eu particularmente
vejo que esse lado né, do questionamento é importante. Nós precisamos ter isso, Beatriz. Pode ver, Beatriz, o que a gente está fazendo aqui? A gente está batendo cabeça. Para eu dizer que pode ter católicos que se convertem, eu estou sendo ousado. Mas, pastor, por que o senhor não fala isso na igreja? Eu repito, porque na igreja eu posso ser mal compreendido. A pessoa que é simples, que não tem uma reflexão apurada, ela vai falar, então tá bom, pastor, então eu não vou pregar mais para o meu tio, não. Ele está salvo, ele segue Jesus, entendeu? E não é isso que eu estou dizendo, não. A gente tem que chegar para o tio que é católico, para a tia que é católica, para a vovó, e falar, para de adorar, tia. Não, você não pode, você está rezando para... Não, Maria não salva. E a gente tem que continuar pregando para eles. Mas alguns lá lendo a Bíblia, e aí onde entra o movimento carismático, que foi uma mudança dentro da Igreja Católica. Billy Graham, ao estudar um pouco sobre os católicos, ao conversar com o movimento carismático, e muitos pastores, irmãos, eles viram que o movimento carismático era como se fosse um avivamento dentro da Igreja Católica. Pastor Rai, e aí? Será que é real? Será que não é engodo do diabo? Aí é uma questão que a gente não tem uma resposta. Mas falar que os carismáticos eles não vão à Bíblia é mentira. Os carismáticos não oram a Jesus é mentira. Os carismáticos não se afastam do mundo. Quantos são? O movimento carismático, querendo ou não, trouxe um brilho novo àquela igreja, que era uma igreja institucionalizada. Trouxe pode ver que grupos carismáticos pregam para que os jovens não tenham relacionamento sexual antes do casamento. Padres católicos pregando contra adultério lá. É a coisa mais linda. Ou seja, percebam, está tendo. Então, irmã, o que a gente tem que fazer? Orar. Agora, compactuamos? Não compactuamos. Eles não são a única igreja verdadeira. Eles dizem ser, aliás, eles se desviaram, eles nasceram, sim, se desviaram, estão presos ainda na tradição e na magistratura, ou seja, mas eu oro por eles, assim como eu oro pelos neopentecostais, eu oro por nós. E por isso que a gente está aqui ensinando, batendo cabeça, para quê? Para a gente poder fazer o quê? Para a gente ter essas características distintas, de ser uma igreja que ouve a palavra, prega a palavra, e se reúne para adorar e seguir exclusivamente a Deus. Bom. E segue, né, os sacramentos ou as ordenanças. Como? Do jeito que Deus nos fizer ser, desde que tenha ordem e decência, desde que tenha clarezas de papéis, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, é uma igreja verdadeira. E pedir para que Deus nos preserve, porque, como eu disse, essa igreja ela é poderosa. E muitas vezes Deus nos coloca em posições muito nobres e a gente se perde pelo poder, pelo glamour, pelo status. Pode ver, minhas irmãs, para a gente finalizar, e meus irmãos, Deus nos prospera muito. E é fato, conhecer a Cristo é libertador. Se essa geração que se converte não se tornar rica, as próximas gerações se tornarão muito ricas, porque é libertador de todos os sentidos. A verdadeira conversão quebra todas as algemas. Algemas de escravidão espiritual, do mundo espiritual, algemas fisiológicas, algemas mentais, algemas psicológicas, algemas ideológicas, todo tipo de algema, a gente é liberto. Agora, para seguir a Deus, e essa libertação gera em nós prosperidade. E aí eu te digo, historicamente, todos os nossos irmãos protestantes prosperaram. E percebam, o diabo jogou um tempero, fez da prosperidade um ídolo. A prosperidade, ela acontecerá. Isso é inquestionável. Se a nossa geração, que é os primeiros convertidos, não se enriquecer, não tem problema. Os seus filhos serão ricos muito mais que vocês, e os seus netos e bisnetos serão muito mais, porque essa educação. Perceba, olha a aula de hoje. Nós falamos sobre reflexão, nós falamos sobre apontamentos, questionamos, estou questionando as nossas bases. O que é isso, senão uma libertação? A gente pode argumentar, e deve. Isso gera libertação em nós.
É claro que a gente, com isso, vamos prosperar, porque nós não seguiremos qualquer pessoa. Mesmo quem nos ludibrie, a gente vai, opa, peraí, tem erro aqui, erro doutrinário. Mesmo alguém que venha com poder ou com glamour, a gente vai estar nas escrituras, não está, ou seja, isso tudo é libertador. E perceba que essa igreja que prospera, muitas vezes ela acaba indo para um outro caminho. Ao invés de fazer da prosperidade agora um instrumento para a glória de Deus, faz da prosperidade uma coisa dos seus próprios deleites. Perceba que a história está se repetindo. Assim como Deus prosperou Israel para que eles fossem uma nação sacerdotal no mundo, e eles se enclausuraram, assim acontece com a igreja. Às vezes Deus nos prospera para que, por meio da nossa prosperidade, a gente abençoe muitos, a gente quer ficar agora curtindo as nossas riquezas. Não, perceba, Beatriz, só para encerrar aqui, desculpa, viu, irmãos? Mas, o quanto a igreja nos gera inteligência, uma igreja bíblica. Meus irmãos, como eu fui agraciado pela igreja, pelo seminário, pelos meus mestres, a minha capacidade de refletir, de pensar, de contra-argumentar. Onde eu aprendi tudo isso? Eu aprendi na Bíblia, aprendi na igreja. E usei no mercado de trabalho, ganhei dinheiro, prosperei. Aprendi na igreja. Essa riqueza intelectual não é para mim. Por isso que a gente tem um seminário. Eu quero passar e quero que vocês se tornem 1000 vezes melhor que eu. Entendeu por quê? Porque isso, quanto vale uma mente que pensa, filhos que pensam, uma igreja que pensa? Isso é uma riqueza. O diabo não quer que a gente pense. O diabo quer que a gente esteja ali num sistema religioso escravizado por conceitos, por dogmas, por relíquias, por tolices. Porque aí a gente continua sendo conduzido nas nossas próprias besteiras. Mas quanto vale a riqueza intelectual? Quanto vale o nosso conhecimento? Quanto vale, sabe, poder passar para outras gerações isso? Não tem preço. Entendeu? Tá bom, minhas irmãs? Tá bom, meus irmãos? Esclareceu? Hoje eu queria também ter falado para vocês sobre os propósitos da igreja. Esse assunto é mais fácil, tá? Os propósitos, né? Quais são os grandes propósitos? Então, lembrem disso, né? As características distintivas da igreja, tá? E só para vocês saberem, né? A gente vai estar na próxima aula falando sobre os propósitos, e aí a gente vai ser mais fácil, vai ser menos complexo. Ficou alguma dúvida aqui, meus irmãos? Minhas irmãs? Não mesmo? Se tiver, pode perguntar aqui ou depois no nosso grupo, né? E vamos tentar tirar, tá bom? Beleza? Belezinha. Então, Deus abençoe, minhas irmãs, meus irmãos. Beleza. Deus abençoe, nos vemos domingo, as nossas ovelhinhas, e, querendo Deus, os demais a gente vê na terça-feira. Pessoal, graças e paz, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite. Deus abençoe.